Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos lá terminar a matéria livros históricos, com o último livro, que é o livro de Esther. O livro de Esther é o último, claro, naquela organização, na organização da nossa Bíblia. Naquela estrutura, o livro de Esther é o último. Isso não significa dizer que a história de Israel encerra-se no livro de Esther, mas é apenas naquela organização, ok? Quanto à autoria do livro, nós seremos bem precisos aqui, viu, irmãos? Seremos bem objetivos para o vídeo não ficar um pouco longo. Quanto à autoria do livro, nós não temos informações suficientes para poder bater o martelo. Assim como os demais livros do Antigo Testamento, muitos dos livros, nós não temos tanta informação, nós não temos informações precisas, nem fora, nem dentro, para poder bater o martelo e definir quem é o autor do livro, né? Internamente nós não temos nenhuma declaração que aponte para a autoria. E externamente, que aí seria a tradição judaica, ainda que a tradição diga foi fulano, beltrano, como diz que foi Mardoqueu, ainda assim fica no campo da especulação. Quanto à autoria, não se sabe. O mínimo que podemos, diante dessa questão, é saber o contexto. O contexto do livro de Esther, e isso a gente pode sim, com precisão, saber. O contexto ele ocorre entre os capítulos 6 e o capítulo 7 do livro de Esdra. A história ela ocorre em Suzã. Nós falamos sobre essa cidade, que era a capital do império, escolhida pelo rei persa para governar a Pérsia, né? Governar a Babilônia, antes de Esdra guiar sua caravana a Jerusalém, entre 486 a 464. Olha que coisa interessante. O evento de Esther está entre o retorno de Zorobabel, que é a primeira leva, e o retorno de Esdra, certo? No contexto histórico, gente, a gente pode aqui, para dar uma precisão histórica quanto aos acontecimentos do livro de Esther, o versículo 1 do livro diz assim: nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias. Isso é confirmado pelo historiador Heródoto, que confirma que o Império Persa, o Império Babilônico, ele fora dividido pelo Dario, que é o pai de Assuero, né, em 120 províncias, e cada uma delas tinha um governador responsável. Então veja só para que a gente possa se situar na história, Assuero é uma tradução para o nosso idioma, para o português, da expressão Ahasverosh. Ahasverosh é o nome hebraico para o rei persa chamado Assuero. Essa já é uma tradução, Ahasverosh, já é uma tradução do substantivo persa Karshayasha. Karshayasha é o nome original de Assuero. Assuero é a tradução para o português, Ahasverosh é o nome hebraico, e a Septuaginta, que é a versão grega, traduziu o nome de Assuero, o nome persa, Karshayasha, para Xerxes. Por isso que a gente vai ver na história que geralmente vai ser contada pela ótica dos gregos, este rei será chamado de Xerxes, certo? Filho de Dario, o Grande. O narrador deste livro, ele foi preciso, foi meticuloso nas informações históricas do livro. Por exemplo, o banquete que originou, ou pelo menos que deu origem ou
que marcou o casamento de Esté como rainha do rei, né? Ela ocorreu no 7º ano do reinado de Assuero, por volta do ano 479, 4 anos depois que Vasti foi destituída da sua posição de rainha. E aí, nesse período, diz a história, que por volta do ano 480, Assuero, ou Xerxes, ele tinha feito uma mal sucedida campanha contra os gregos, né? Uma expedição para tomar o território grego. Porém, ele foi mal sucedido e voltou por volta do ano 480, ele voltou, né, naquele mesmo ano, derrotado, e encontrou consolo nos braços da sua rainha Esther. Então, por isso que os eventos aí do livro de Esther, e aí é contexto histórico, estão entre o ano 486 a 464. Alguns, né, os acontecimentos, alguns, é uma questão muito, muito imprecisa, mas os acontecimentos do livro, no livro, variam, segundo alguns historiadores, entre o 3º e o 12º ano do reinado de Assuero ou de Xerxes, por volta do ano 483 a 484. Outra questão também que eu quero levantar aqui, nós não sabemos quem é o autor, mas sabemos qual é o contexto ali em que os judeus, o remanescente, o Ciro decretou, permitiu a volta, mas muitos dos judeus não quiseram voltar, não quiseram retornar para Jerusalém e enfrentar a dificuldade de reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Já estavam muito bem sucedidos, acomodados, né, na Babilônia, e preferiram ficar. E como eu falei na última aula, isso quase custou a vida deles. E aí, quanto o tempo, os acontecimentos e a época da escritura, isso também varia. Por quê, gente? Olha, é importante vocês separarem. É muito impreciso, mas a gente pode deduzir que o tempo da escritura deste livro, quanto ao contexto histórico, não há dúvida, ocorreu naquele período do reinado de Assuero, entre o 6º e 7º capítulo de Esdra, né? Também sabemos que ocorreu ali no ano 486 a 464, alguns dizem do ano do 3º ou do 12º ano do reinado de Assuero, alguns entendem que é 483 a 474. Isso está definido na própria história, está definido no próprio contexto do livro. Porém, a época da escritura, o autor e a época da escritura são questões imprecisas, não apenas no livro de Esther, mas em muitos livros da Bíblia, certo? Então, mas existem algumas sugestões, baseado em algumas referências, poucas informações no próprio livro, quando este livro foi escrito. Não se sabe quem, mas pode-se deduzir quando. Mas até mesmo definir isto quando é uma questão muito difícil. Ora, a escritura deste evento pode ocorrer logo após, ou talvez no mesmo tempo. O autor viveu o período de Esther, viveu os acontecimentos do livro, ou é um autor que não viveu, um historiador que compilou a história, que reuniu a história e escreveu o livro. Isso é uma coisa muito imprecisa. Mas tenho aqui uma informação bem interessante no livro, é que alguns entendem que o livro foi escrito num tempo posterior aos acontecimentos do livro de Esther. Por qual razão eles chegaram, ou qual referência eles tomaram para chegar a esta conclusão? Porque no livro tem muitas explicações acerca da cultura e da tradição persa. Alguns entendem que se o narrador vai explicar
determinada cultura, determinada tradição, é porque o público para qual ele escreveu não é um público familiarizado com a tradição daquele império. E aí alguns entendem que o livro foi escrito posteriormente aos eventos do texto do livro de Ester. Por outro lado, alguns entendem que o autor do livro de Ester viveu os eventos do livro de Ester. Por quê? Porque trata-se de um autor que tinha familiaridade com a cultura persa, que tinha conhecimento da cultura e da tradição persa. A linguagem que ele utiliza, às vezes, nós encontraremos no texto de Ester, algumas expressões que fazem parte de uma linguística antiga da Pérsia. E somente um autor que conhecesse a língua, que estivesse vivendo naquele período, poderia registrar. As explicações sobre a cultura, próprias explicações dadas a um público, que no primeiro ponto, a um público posterior, essas mesmas explicações, trata-se de um autor que conhece, trata-se de um autor que viveu os eventos. Ele dá, por exemplo, descrição do local de governo do rei Xerxes, que é Suzã, enfim. Mas isso é discutível, isso também está no plano da especulação. Mas como teólogos nós precisamos adentrar nessas discussões, né? Então vamos lá. Então, dando continuidade quanto ao propósito do livro, o livro narra os fatos que deram origem à festa de Purim. Mais à frente eu falarei sobre esta festa, revelando a providência usada por Deus com o seu povo eleito em uma ocasião crítica da história dele. De fato, meus irmãos, o grande propósito, o objetivo do livro de Ester é revelar essa providência de Deus. Deus deu um grande livramento ao remanescente judeu que preferiu ficar na Babilônia ao invés de voltar para Jerusalém, usando a pessoa de Ester. E daí surgiu uma festa que vai ser chamada de festa de Purim, certo? Daqui a pouco nós faremos menção, mas este é a finalidade do livro, é narrar a providência de Deus, a fidelidade de Deus à nação eleita, a maneira miraculosa, espetacular, extraordinária que Deus utilizou, fez uso naquele momento histórico, através da pessoa de Ester, para promover um grande livramento ao seu povo, dando origem a esta festa que até hoje se comemora em razão deste grande livramento promovido por Jeová naquela ocasião. Então está aqui. Foi escrito para demonstrar a proteção e o livramento de extermínio, de fato, meus queridos, de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção divina por meio da rainha Ester. Prover um registro, na verdade, são duas finalidades do livro de Ester. Primeiro é demonstrar a proteção e o livramento do extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção divina por meio da rainha Ester. Segundo, prover, fornecer um registro e contexto histórico da festa judaica de Purim. Faltou aí da festa judaica de Purim, a fim de manter viva a memória do grande livramento da raça eleita na Pérsia, certo? Está aí as duas principais finalidades do livro. Algumas curiosidades, eu fiz questão de colocar aqui algumas curiosidades sobre o livro. Por exemplo, a primeira curiosidade, peraí, viu? Eu voltei. Deixa eu tirar aqui. Então, eu coloquei aqui algumas curiosidades acerca do livro de Ester.
E a primeira é o único livro da Bíblia em que não ocorre a menção do nome de Adonai, do nome do Senhor. De fato, você não encontra o nome de Deus no livro de Esther, nem na nossa tradução portuguesa, nem na nossa versão portuguesa, nem na versão hebraica. Não, o livro de Esther é o único livro da Bíblia em que Deus não é mencionado, apesar de que isso não é tão importante assim e tão vital, crucial para não reconhecer a canonicidade deste livro, como nós vimos lá na aula de cânon, né, da formação do cânon hebraico, e nós vimos que uma das subjeções, não na época que Esdra reuniu os livros e os compilou, e assim foi formado o cânon do Antigo Testamento, mas posteriormente alguns críticos passaram a enxergar alguns livros da Bíblia como não sendo canônicos, e dentre eles está o livro de Esther. E por qual razão? Exatamente por esta aqui, porque o nome de Jeová, o nome do Senhor, não aparece no contexto do livro de Esther, certo? Além disso, Esther, ao lado de Ruth, são os únicos livros da Bíblia intitulados com o nome de mulher. São os únicos, o restante é só nome de homens. Mas para fazer jus às mulheres, tá aí. O livro de Esther e o livro de Ruth são os únicos livros da Bíblia, de toda a Bíblia, intitulado com o nome de mulher ou de mulheres. Às vezes eu me atrapalho aqui, momento, viu? E possui duas versões, uma hebraica e uma grega, de fato. Porque, olha, quanto ao livro de Esther, se você for para a Bíblia católica, você vai ver que Esther tem alguns acréscimos, né? Alguns acréscimos. Na verdade, quanto à autenticidade do livro, como aparece no cânon hebraico, nunca foi questionado, nunca. Mas na Septuaginta houve 7 adições que foram acrescentadas em várias partes da narrativa do livro de Esther, né? Desde a época já de Jerônimo, lá por volta do século V, eles foram colecionados, esses acréscimos foram colecionados, reunidos no final do livro e inseridos no cânon católico, né? E também na apócrifa. Então, então neste caso, esses relatos posterior, vale salientar, esses acréscimos que foram inseridos na narrativa de Esther, estes acréscimos posterior à escritura hebraica, ou seja, a versão hebraica. Então, houve duas versões, a versão hebraica, que é a versão sem os acréscimos, e a versão grega, na Septuaginta, né, que foi acrescentado essas adições, né, em várias partes da narrativa, e a posteriori fez parte do cânon católico. Por isso que o livro de Esther, na versão católica, ele é maior, é mais longo, né? Do que a história é mais longa do que nas nossas versões, certo? Então, deixa eu ver aqui. A rainha Esther. Esther é a protagonista, né? Esther é a protagonista da história, ou seja, é a principal personagem. O nome Esther, provavelmente, ela vem da expressão Estara, que é uma palavra persa, que significa estrela. Talvez Deus, por sua beleza, né? Por sua beleza.
E no hebraico o nome dela é Hadassah, ou Hadassah, nome dado a um arbusto cujos ramos são perfumados e que produz um óleo medicinal. Então a rainha Esther, ela foi um instrumento de Deus num momento muito crítico para o povo de Deus. Ela foi criada por seu tio, na verdade ela era filha, salvo engano, de um irmão de Mardoqueu. Mardoqueu a criou como filha, né? E nós sabemos pela história, fazendo aqui uma síntese da história, nós sabemos que a Vasti, uma mulher imprudente, ela foi chamada à presença do rei para que o rei apresentasse sua beleza. Claro, o rei já estava bêbado, o rei já estava embriagado. E Vasti, ela bateu o martelo e disse: não vou. E isso resultou na sua destituição. Como eu falei, no contexto histórico, o rei foi para a guerra. E na volta, o rei lembrou-se de Vasti, certamente juntando a guerra, a derrota e com a perda da rainha Vasti. Isso deixou o rei triste. E, segundo a narrativa, os responsáveis, os governantes, os auxiliares do rei promoveu um concurso de beleza para escolher a futura rainha. E nós sabemos a história, que Esther foi considerada a mais bela e o rei se agradou de Esther. Esther se tornou a rainha. Mardoqueu, seu tio, orientou que ela não contasse as suas origens judaicas. E ela escondeu as suas origens, ela omitiu as suas origens, certo? Vou passar um pouquinho, depois a gente continua nessa narrativa. Então, a estrutura, o capítulo 1 ao capítulo 4 é a oposição aos judeus. Por quê? Segundo a história, o rei elegeu, aliás, houve na verdade um complô, né, entre dois oficiais para matar o rei. Mardoqueu descobriu, passou a informação para Esther. O rei enforcou ou empalou, quem não sabe o que é empalação, era um método de execução, principalmente na Pérsia, né? Vocês pesquisem depois, vão falar não. E foram julgados à morte. E aí o rei elegeu um novo governante, um novo oficial, chamado Ramã, ou Amã. Amã era abaixo do rei, era venerado, era respeitado. Os oficiais, quando via Amã, se dobravam diante dele, se ajoelhavam. Mas Mardoqueu inventa de não se ajoelhar diante deste oficial. E chega até os seus ouvidos que ele, que é judeu, não quer se ajoelhar diante dele, de Amã. Amã fica enfurecido, fica com raiva. É aí que Amã não apenas quer matar a Mardoqueu, mas ele quer eliminar a raça de Mardoqueu, os judeus, todos os judeus da Babilônia, certo? Então há uma oposição aos judeus. Por quê? Porque Amã convence o rei a emitir um decreto selado pelo anel para exterminar todo judeu da Babilônia, porque esse povo tem cultura e costumes diferentes. E Amã convence o rei de que esse povo é um povo perigoso, um povo desrespeitador, um povo que não tem os mesmos costumes. E ele prometeu enriquecer o rei com a prata, provavelmente a prata ou a riqueza saqueada dos judeus. E aí o rei decreta, o rei oficializa, permite, e há um decreto que circula por todas as províncias na Pérsia, que em determinado dia haverá o extermínio dos judeus. E então no capítulo 1 até o capítulo 4 você vai ler sobre isso. No capítulo 5 até o capítulo 10, a vitória dos judeus. Por quê? Porque é dentro desse contexto que a rainha Esther intervém pelo povo, aconselhada por Mardoqueu. Ela faz um banquete
convida o rei. O rei é apaixonado por Esté, a ponto de dizer que daria até metade do reino a ela, quanto mais a cabeça de Amã. E aí ela faz um jantar, prepara um banquete. E aí o rei, na verdade, né? O rei, na hora do banquete, sim, nesse intercurso há um complô para matar Mardoqueu. Há um complô. Os amigos de Amã, que o vê triste, porque Amã não se dobra diante dele, aliás, porque Mardoqueu não se dobra diante dele, o orienta a fazer uma grande forca de 20 metros de altura para enforcar a Mardoqueu em praça pública. Então, quando e tem nesse intercurso a exaltação de Mardoqueu pelo próprio Amã, lê a história, irmãos, lê a história, o tempo já está ficando muito longo aqui e não quero me prolongar. Então, para resumir, Esté intervém. Quando Esté revela ao rei que é também judia e que Amã está tramando contra o seu povo, onde ela estaria também sujeita a sofrer a mesma pena, e aí o rei manda enforcar a Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E os judeus têm o direito de se defender, e o livro de Esté mostra isso, que os judeus se defendem e conseguem se livrar daquele grande extermínio. É claro, com a ajuda de Deus, certo? O rei não podia revogar o decreto. Por quê? Porque foi selado com anel. E aí não tinha como voltar atrás. Então, a festa de Assuero, capítulo 1, 2, a festa de Esté, capítulo 3 e 7, é quando ela revela a sua ascendência, né? A sua descendência, aliás, judaica. A festa de Purim, no capítulo 8 ao 10. Por quê, gente? Veja só. A conspiração de Amã, a lamentação dos judeus, capítulo 4, a petição de Esté, no capítulo 5, a elevação de Mordecai, capítulo 6, aquilo que eu falei, que ele é elevado a um oficial de grande nome, grande estirpe na Babilônia, e a morte de Amã no capítulo 7, certo? Então, o decreto do rei, no capítulo 9, permitindo que os judeus se defendessem e fossem salvos. A vingança dos judeus, no capítulo 9, a instituição da festa de Purim, capítulo 9, a grandeza de Mordecai, capítulo 10. Os judeus passaram momentos de duas provas no cativeiro. A face oculta de Deus, mesmo não registrando o seu nome, mas ele está presente defendendo o seu povo. E aí, para a gente encerrar, vem a festa de Purim. Purim, gente, Purim. A palavra Purim vem de sorte. A palavra está no plural, no hebraico. É por lançar sorte. Purim está no plural, sortes. Vem da sorte de Amã, vem de sorte. Amã teria lançado sorte para saber qual o melhor dia, a melhor data para realizar o extermínio dos judeus. Ele lançou sorte e escolheu um dia, né, para realizar. E exatamente naquele dia Deus deu livramento. E aí, aquela data que foi lançada a sorte para extermínio dos judeus, escolhido por Naamã, tornou-se uma grande festa para celebrar o livramento de Deus. Então, data para realizar o extermínio dos judeus, sendo pela boca e providencial mão do Senhor, desmascarado. Amã foi morto, e o seu dia de sorte transformou-se no dia de festa para os judeus, seus inimigos, comemorando anualmente até hoje a ocasião em que se lê o livro de Esté. O Purim comemora o livramento operado pelo Senhor em favor do seu povo. Então a festa de Purim deu-se exatamente por isso, porque Amã escolheu um dia, lançou sortes e escolheu um dia para o extermínio dos judeus. E este dia, que era o dia do extermínio, na verdade, foi celebrado como um dia de grande livramento. Amã foi morto, os judeus puderam se defender, Deus deu um grande livramento, e ainda hoje eles comemoram este dia de livramento, e na ocasião faz a leitura do livro de Esté. Meus irmãos, Deus abençoe. Encerramos os livros históricos e logo mais nos encontraremos com a sessão dos livros poéticos. Deus abençoe a todos e bons estudos.